Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Está conosco aqui nesta terça-feira Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Olha, é esse tipo de situação que a gente precisa evitar, né? Por exemplo, o apresentador não ganha palma. Por quê? Porque a gente não tem essas, né? Aí, ó, tá falado, né? Afinidades. Afinidades, exatamente. Bom, vamos lá. Bem colocado. Afinidades já basta. Afinidades pecuniárias. Renato, sabe que esse fim de semana aconteceu uma coisa interessante. Eu tava lendo uma entrevista da Liliana Furió, não conhecia essa pessoa, mas ela é filha do militar Paulino Furió, que foi lá do período da ditadura da Argentina. Tá. E me chamou a atenção o headline ali da manchete, que falava o seguinte, né? Meu pai é um genocida. Porque o pai dela, né, se envolveu lá em muitos crimes ali no período, né? E ela conta que ela não sabia disso quando criança e tal, mas depois que ela foi tomando conhecimento da vida, ela entendeu o que o pai dela fazia no trabalho e toda a situação na Argentina, enfim. E me chamou a atenção porque ela dizia o seguinte, que ela não tinha como perdoar o pai dela por conta desses crimes, até porque o pai dela não achava que teria que pedir perdão, né? E bem na hora que eu estava lendo isso, a televisão estava ligada e estava passando aquela história que aconteceu aí em Goiânia, né? Do menino que entrou na sala enfim, e matou lá as crianças. E estava mostrando a entrevista de um dos pais de uma criança que morreu. E me chamou a atenção porque o pai falava que ele perdoava o menino que atirou no filho dele, né? Porque ele entendia que a situação, né, que aconteceu e não tinha mais o que ser feito ali, enfim. Mas me chamou a atenção porque, né, eu estava lendo a entrevista da moça que não perdoava o pai e ao mesmo tempo vendo um pai que acabou de perder um filho, né, até no calor da emoção ali, estava dizendo que perdoava o atirador. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre perdão. E aí eu recordei de um texto que inclusive está no meu livro, no primeiro livro, eu reproduzo esse texto do Martin Seligman, quando eu falo que o perdão é uma coisa, muitas vezes, ele é uma coisa, uma atitude egoísta até, né? Porque na realidade, quando você perdoa, você está querendo se livrar de um pensamento, né? De uma coisa assim. E eu uso esse texto no livro porque eu transcrevo o que o Martin Seligman diz. Eu acho que é importante trazer o texto do Martin Seligman para a gente entender o que ele fala sobre perdão, né? Porque ele diz que as pessoas que perdoam, inclusive elas têm uma condição cardiovascular melhor. Você tem uma possibilidade de um ganho de vida, né, até cardíaca maior por conta do perdão. Olha como as coisas são integradas, né, no ser humano, né? E ele dizia o seguinte, né, o Martin Seligman, que existem boas razões para você se apegar à tristeza e não perdoar, né? Porque se você pensar por que não perdoar, faz todo o sentido. Ele cita 3 elementos, né? Porque primeiro que perdoar é injusto, né? Você perdoar é injusto. Por quê? Porque o perdão prejudica a motivação que levaria a perseguir e castigar o culpado, né? Então, de uma certa forma é injusto perdoar porque você deixa de punir aquele que ofendeu, enfim, que matou e tal, né? Sei. Uma outra razão é que o perdão ele talvez signifique prova de amor pelo culpado e demonstra falta de amor pela vítima. Então, muitas vezes você ouve aí, né, agora, nessa questão aí que o pessoal sempre, né, tem um crime e fala-se de pena de morte, enfim. Então, o pessoal sempre vai naquela, né, que se fosse seu filho, se fosse seu parente, né. Então, né, o perdão tem esse sentido que se você perdoa, você está, na realidade, mostrando amor por quem cometeu o crime e não pela vítima, né. E o perdão também impede a vingança que é justa e natural. Então, o Martin Seligman coloca 3 argumentos que fazem sentido você não perdoar. Só que aí ele vem com um contraponto que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, ó, por outro lado, apesar dessas 3 razões que são justificadas para não perdoar, o perdão transforma a tristeza em neutralidade, ou mesmo em lembranças tingidas de cores mais positivas, tornando possível uma satisfação muito mais intensa com a vida. Não perdoando, você não atinge o culpado, mas perdoando você se liberta. E aí tem os benefícios, inclusive, na saúde física. O que, obviamente, não é uma tarefa fácil. E é uma bela de uma provocação, hein, Emerson? Essa é
provocação razoável, porque o perdão é tido aí, realmente, como você disse, muito bem aceito pelas pessoas como uma maneira, não sei se livrar dos problemas, como você disse, mas de amenizar a dor do outro, amenizar a sua dor, enfim, e aí você está colocando uma situação completamente ao contrário, né? Sim. Ou pelo menos do autor aqui do estudo, né? É o Martin Seligman. Martin Seligman. Que, inclusive, o livro que o Martin Seligman fala isso chama-se Felicidade Autêntica. E é um livro que dá base para a psicologia positiva. E o que é a psicologia positiva? O Martin Seligman, inclusive, ele conta isso, que ele começou a pesquisar sobre psicologia, e ele encontrou 300 e poucos estudos sobre depressão, sobre tristeza, sobre mágoa, né, sobre trauma, e não achou nem 10 sobre felicidade. Sei. E aí ele pensou, a gente não estuda a felicidade, a gente só estuda a desgraça. E ele começou a estudar a felicidade, por isso que o livro chama-se Felicidade Autêntica. E ele é o cara que praticamente fundou a psicologia positiva. Que é a psicologia positiva? Ela não está interessada em olhar a retrospectiva da vida do indivíduo. Se você for buscar nas origens, né, psicanalíticas de Freud, lá em 1900 e tal, com a interpretação dos sonhos, e depois, né, ali com Jung, mais ou menos em 1920, e toda a base da psicologia que vem evoluindo nos últimos 150 anos aí, né? A psicologia de 1879. Sei. Foi o Wundt que criou isso, né? O termo, enfim, e o estudo. Então, a psicologia positiva, ela um pouco que ignora esse passado, né, que compõe o presente do indivíduo, e ela pensa o seguinte, a visão prospectiva da vida. Por quê? Porque nós chegamos até aqui de alguma forma, né? E se o que nós queremos é felicidade, então faz mais sentido você olhar para frente e buscar essa felicidade do que você olhar para trás para entender as causas do porquê você chegou aqui, né? Então esse livro é um livro muito bacana, inclusive dá até para a gente fazer mas olhar para trás não faz também o cara não cometer os mesmos erros? Tem isso também? As pessoas falam, a história não é importante para você, pelo menos, não sei se corrige, mas pelo menos tem um alerta ali, né? Se você não conhece a história, né, você não se conhece. O problema é que quando você vasculha os seus traumas do passado e você descobre os porquês, você vai ter uma segunda etapa que é tratá-los. Então, na psicologia positiva, fala o seguinte, já que você vai ter que descobrir e tratar, não é melhor tratar daqui para frente? Você vai ter um trabalho só? Vai ficar perdendo tempo, né? Ele não usa essa expressão, mas você pegou o espírito da coisa. Temos que ser isso, objetivo. Né? É uma visão prospectiva da vida e não uma visão retrospectiva, que ao retrospectar, você vai ter que depois resolver, né? Então é melhor resolver daqui pra frente. Nesse certo. Sentido, por isso que é o positiva, né? Não é no sentido de positiva porque ela é legal, é no sentido de positiva porque ela é pra frente. Você trabalhar com ela fica mais producente, vamos dizer, né? Isso, exatamente. Qual que é a frase do dia, Emerson? Olha que interessante esta frase aqui do Lewis Simides. Perdoar é colocar o prisioneiro em liberdade e descobrir que o prisioneiro era você. Olha, essa é forte, hein? O prisioneiro muitas vezes realmente somos nós, porque os caras estão lá na cadeia fazendo o que eles querem e nós estamos aqui presos com medo de tudo. Sim. Certíssimo, Emerson. Traz aí os seus... Não é isso, Juca Felizmeno? Você que também é meio filósofo, né? Nas horas vagas aí. Os seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. Tá certo então, Emerson, te aguardo aqui na quinta-feira. Olha, agora eu tô correndo lá na Band News que vou fazer uma pauta sobre essa nova regulamentação do governo aí que libera empréstimo consignado pro aposentado. Que é um grande perigo isso, hein? Olha, bacana. Assista lá na Band News, daqui a pouquinho eu tô lá. Mas vai ser ao vivo? Ao vivaço. Olha, inclusive tô me ligando aí porque estão querendo me buscar já. Então, por favor, represente, né, também a gente lá. Aí assiste, sempre muito bem. Até às 17 aqui no Radar, até às 19 aqui no Radar, depois você muda o dial e vai pra Band News. Vai pra Band News. Tá. Olha só o nível, hein? Vai do Radar Paulista pra Band News. Nível alto aqui. Tchau, tchau. Legal.